Oi, Silvia, boa noite. Boa noite, querido. Que Então, que alegria, bom, gratidão. muito Que bem. bom. Muito bem. Muito boa noite a todo mundo que está Isso, chegando. Grande alegria estar aqui. povo que está chegando, boa noite. Vamos, Sejam muito bem-vindos. muito bem. Um grande abraço para quem está chegando, um abraço, Silvia. Esta conexão Um do Ceará abraço. com o Pará. É, um abraço de açaí com tacacá para vocês. Ora, açaí, pirarucu, tacacá, só coisa boa, né? Cupuaçu, que bom. Só coisa boa, verdade. Só coisa boa. Eu, eu, pa- eu, padre, eu me considero uma pernambuense, porque eu sou pernambucana e já moro no Pará há muito tempo. Então é uma mistura de Pernambuco, Ah, pernambucana com paraense. não sabia que você era de Pernambuco. Muito bem, Sou sim. Que alegria. tá bom. Muito bem. Vamos esperar mais um pouquinho, o povo está chegando, né? Vamos sim. Vamos esperar. É com grande alegria que a gente está vivendo esses momentos de aprendizado, já que a pandemia está nos levando a esse movimento de buscar outras formas de acessar o conhecimento, o autoconhecimento também, né? Isso são Então, novas janelas que se abrem, né? E que trazem possibilidades novas, né? Muito sim, interessante, né? é um aprendizado muito profundo da impermanência da vida, né, da importância de nós estarmos conscientes e presente, vivendo o momento presente, que nada, que prova disso é que o mundo todo está mobilizado com essa situação e que nós estamos sendo chamados a viver interiormente, né, os nossos aprendizados. Exato. Grande momento. É um momento oportuno, né? Se a gente Muito. aproveitar vendo consciência para parar e olhar para dentro, né? Com certeza que é um momento Sim, muito terapêutico, transformador, né? A nível individual e também como humanidade, né? sim, com certeza. E aí a gente vai olhando, padre, que esse movimento transformador, o convite que está sendo feito, ele é um convite assim bem direto, porque a gente não tem muita escapatória nesse momento, né? Acho que a forma menos dolorosa é trazer essa consciência e essa flexibilidade do momento para que os padrões não fiquem rígidos e a gente não sofra mais tanto, Exato, né? exato. É por absoluta falta de opção, né? Mas eu também vejo por aí, Silvia. Para muitas pessoas acaba reforçando determinados padrões, enrijecendo, né? Sim, E para outros é uma oportunidade de transformação. Sempre tem aí no meio a consciência, que é o determinante de tudo, né? E a de mudança sempre tudo. acontece a partir da tomada de consciência, sempre é um movimento de dentro para fora, né? A pandemia cria um clima, cria o contexto, né? Com toda a dor e sofrimento, mas cria esse contexto favorável a uma tomada de consciência. Mas depois sempre vai depender de cada pessoa, né? Muito bem, É isso mesmo. vamos começando então, né, Silvia? Vamos sim. Olha, padre, desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade e esse tema, quando ele fala, né? O corpo é a expressão da personalidade, a respiração e a meditação conscientes, o caminho para a essência. Isso dá margem a um aprofundamento, uma reflexão muito profunda. Eu estou errada, não, né, padre? Com certeza, né?
Temos aí muitas conexões, né? Eu me lembro que Jean-Yves Leloup, um grande nome da espiritualidade contemporânea, ele diz que o nosso corpo é a escritura de argila. É a escritura de argila. E ele dizia, para a gente encontrar o autor, basta ir folheando, página por página. E eu diria, o corpo é o caminho para a essência também. É no corpo que se estrutura a personalidade, que se enraiza, mas é no corpo também que se manifesta a essência. Então isso traz aí uma riqueza muito grande, uma profundidade muito grande. Eu acho que podemos começar por aí, Silvia. Acho que é muito importante a gente trazer esse olhar, perceber a personalidade como algo que está enraizado nas nossas células. A personalidade não é uma teoria, não é apenas uma questão mental. E a gente poderia dizer, como é que se estruturou a personalidade lá na infância? Bom, começa por uma compreensão, uma ideia fixa. A criança olha a realidade a partir de uma dor, a partir de uma experiência ferida. E a partir dessa dor, dessa experiência traumática, dolorosa, a criança passa a olhar a vida, o mundo, por aquele ponto específico. Então há primeiro uma compreensão mental. Essa compreensão mental vai gerar um estado emocional. E depois esse estado emocional repetitivo acaba se configurando, se estruturando, se materializando no nível do nosso corpo, das células. E eu acho que isso é importante porque às vezes nós caímos na tentação e a nossa cultura é muito racional ainda, e nós ficamos na teoria, no racional, e a gente estuda o Enneagrama, e entende o Enneagrama, e fala de autoconhecimento, e conhece tudo, e tem conceitos, mas se a gente não descer para o nível das emoções, e depois para o nível das sensações físicas do corpo, nada vai mudar, porque o racional não muda. Então, se a estruturação da personalidade está no nível corpo, nós temos que chegar ao nível corpo para começar o processo de flexibilização da personalidade. Senão nós continuamos cada vez mais fossilizando essas estruturas rígidas da nossa personalidade. Eu acho que isso seria a primeira coisa. Claro que como nós somos racionais, a gente sempre precisa entender. Tudo bem, o caminho pode ser por aí, mas o importante é não pararmos aí no racional. Entrarmos em contato com as emoções. Eu acredito que o grande trabalho do Enneagrama deve levar-nos nesse itinerário. Entrar em contato com as emoções, entrar em contato com as sensações físicas e aí liberar. Deixar que essas energias que estão bloqueadas, reprimidas, sejam liberadas e voltem ao fluxo do nosso ser, ao fluxo livre de energia. E nós temos aí também no tema da nossa conversa, respiração. E eu poderia dizer que a respiração, ela nos dá o termômetro. Se nós estamos, se a nossa energia está fluindo no nível da essência ou se ela está no nível da personalidade. Quando nós estamos no nível da essência, a nossa energia, a nossa respiração flui, leve, livre, sem entraves. A gente às vezes, Silvia, está assim no meio de uma natureza bonita, está com pessoas de quem a gente gosta, um ambiente agradável. Como é que a gente respira? Leve, conectado. Aquela coisa gostosa, prazerosa. É o ar que toma conta de nós. A gente não precisa fazer esforço. A gente só deixa o ar passando, perpassando a gente.
Então, repare, fluindo. isso é a percepção do estado de essência. A respiração nos ajuda a perceber isso. O nosso corpo não tem bloqueios, não coloca entraves para o espírito, o sopro. Agora, quando nós estamos na personalidade, podemos dizer que a personalidade se configura como respiração distorcida, contraída. Ou a gente respira pouquinho, ou a gente segura o ar, ou a gente solta muito e recebe pouco. Aí em cada padrão de personalidade vai-se configurar um tipo de respiração. E isso é, digamos, o registro da personalidade no nosso corpo, e a respiração nos ajuda a perceber isso. E aí podemos dizer que a respiração é o grande caminho. O grande caminho para nós percebermos os bloqueios da nossa personalidade, para nós liberarmos as emoções que estão aí bloqueadas, inclusive para liberarmos aquelas experiências traumáticas, aquelas bolhas emocionais que guardamos desde a infância. Eu gosto muito de usar a simbologia do balão, aquele balão de festa de criança, né? Sim. Né? Olha, sei lá, a gente teve uma raiva, ou sentiu medo, ou sentiu ansiedade lá no ventre materno, na hora do nascimento, nos primeiros anos de vida, e é como se a gente guardasse aquela raiva, ou aquele medo, ou aquela ansiedade dentro de um balão. E esses balões ficam dentro de nós, ficam aí no nosso corpo, e eles vão enchendo. E aí a gente sabe que um balão desses, quando está cheio, se alguma coisa encostar, explode. E nós vivemos explodindo, as nossas raivas explodem, os nossos medos explodem, a nossa ansiedade explode. E a pior das explosões é quando explode somatizando, adoecendo o nosso corpo. Aí repare, isso é o quê? É a energia que está estagnada. É outra coisa bonita que sempre é bom lembrar. Energia fluindo é saúde. Energia estagnada gera doença. A gente tem o ditado que diz: água parada que cria bicho. Energia estagnada é doença. Isso tem a ver com essas bolhas emocionais que nós guardamos. Ora, a respiração é o grande instrumento que nos permite, simbolicamente, a gente abre aquele balão que estava lá e deixa aquela energia fluir. A gente joga aquela energia da raiva, ou do medo, ou da ansiedade, joga no fluxo de energia do nosso corpo. E então, se energia estagnada é doença e se energia fluindo é vida, é saúde, nós estamos ampliando o fluxo de energia em nós e estamos acessando a essência da vida. Quando a energia flui na quantidade e na intensidade normais, nós nos deixamos perpassar por esse sopro da vida que é a essência, o que chamamos de essência, o sopro divino, a energia vital, o amor. É o amor que nos perpassa e que nos torna vivos e que nos harmoniza, né? Então aí a gente vê essa relação entre corpo, personalidade, essência, respiração, e podemos aproveitar para lembrar, dentro da respiração, dentro da arte da respiração, porque a respiração é uma arte, é algo que a gente pode treinar, dentro disso nós temos a quinta essência da arte da respiração, é a meditação. A respiração. Meditação. Com certeza. Então eu diria que a respiração consciente, a meditação é como se fosse aquela janelinha que liga a personalidade e a essência e deixa a energia da essência tomar conta da personalidade, flexibilizar a personalidade. E aí a personalidade ganha ou recupera aquela que é a missão dela, expressar a essência. Então acho que temos aí essa
conexão complexa, onde tudo se influencia, nós somos um sistema e todas essas dimensões confluem para harmonizar este sistema que nós somos. Padre, o senhor no início citou o Jean-Yves Leloup e eu tive a oportunidade de participar de um encontro com ele em Atibaia, na formação de psicologia transpessoal pela Alubrate. E nesse retiro que nós fizemos, durante todo o encontro, ele fazia as explanações. Depois, ele pedia para a gente silenciar e perceber a reação do que a gente estava sentindo. E ele traz uma fala muito profunda, falando sobre a forma que nós vivemos alienados com a sabedoria do corpo. Porque, naturalmente, o nosso corpo tem uma sabedoria própria que, devido à nossa fixação dos nossos padrões, nós vamos nos desconectando dessa sabedoria e nós passamos a não perceber mais o que o corpo está dizendo para nós. E todas as tentativas do corpo falar, trazer esse sentimento que está vindo, seja através de uma dor nas costas, de uma dor no joelho, de um estômago que dói sempre, uma cabeça que dói sempre, nós fazemos o quê? Vamos para o mais simples, compra ali um remedinho na farmácia para cuidar daquela dor e não levamos em consideração o que o nosso corpo está trazendo, e aí vem as doenças psicossomáticas. Então, nesse trabalho, e aí ele traz de uma forma com muita interesa, exatamente isso. A forma dissociada que a nossa personalidade vai criando e nós não percebemos. Padre, às vezes, a gente está trabalhando, muita gente fica trabalhando no computador, por exemplo, e às vezes tem vontade de beber água, sente sede, mas pensa assim, não, depois eu bebo. Ou então precisa lá ir ao toalete, depois eu bebo. E o corpo está dizendo ali, e nós não ouvimos. Porque a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não ouve. E depois a gente deixa de ouvir esses sinais do corpo e chega num ponto que ele grita, né? E aí aparecem doenças, que é para a gente não ter como esquecer, como fugir, né? E dentro disso nós podemos também trazer esse olhar para a realidade que estamos vivendo da pandemia, Silvia. Tenho uma médica amiga que diz assim, olha, a pandemia, simbolicamente, é como se esse vírus dissesse assim, vocês respiram mal, vocês não aproveitam a respiração. Então agora, para vocês sentirem o limite, vem esse vírus que trava a respiração, que impede a gente de respirar. É um alerta simbólico. Nós temos aí uma riqueza inesgotável, uma fonte inesgotável de saúde física, emocional, mental e espiritual, que é a respiração, e a gente respira pouquíssimo. Em média, a gente respira 5% daquilo que poderia respirar. É a capacidade, sim. Isso é uma pobreza enorme, não é? E aí, Silvia, podíamos ainda voltar a essa questão, essa ideia que me parece muito importante, de perceber a personalidade no corpo. É interessante isso, né? Sair do racional, sair do conceito da teoria. A gente diz assim, porque a paixão do tipo 1 é ira. Tá bom, ira é uma ideia. Agora, os padres do deserto, lá no século IV, eles descreviam as paixões com sensações físicas. Por exemplo, como é que eles descreviam a ira? A ira é o sopro breve. Olha que bonito. Quer dizer, quando uma pessoa está dominada por essa energia da ira, ela fica com a respiração curtinha, o sopro breve. Curta. Como é que descreve o medo? Que eles chamavam paralisação, né?
Hoje, quando nós falamos de medo, o que é que vem na nossa cabeça? Ah, vem medo de escuro, medo de assalto, medo da pandemia. Ok, mas esses são medos racionais. Eles chamavam paralisação. Como é que eles diziam? Olha, as pernas travam, frio na barriga, suor frio nas mãos e o coração dispara, parece um ataque cardíaco. O medo é isso. Repare, saímos da teoria e vamos para as sensações físicas. E quando a gente explica o Enneagrama assim, as pessoas se identificam na hora. Porque essas sensações, elas começam a observar e elas vão ver, isso é familiar para mim. E se eu depois ficar atento e continuar percebendo, eu tenho como estar presente a mim mesmo. E tenho como flexibilizar esses padrões da personalidade. Se eu fico na teoria, isso não vai mudar nada. E então é interessante percebermos isso, sei lá, como o tipo 9 tem uma sensação de torpor. Como se o corpo ficasse anestesiado. O tipo 8, total. O tipo 8 tem uma sensação de que o corpo inteiro está numa postura de guerra. O tempo todo, pronto para atirar. O tipo 7 tem uma sensação como se tivesse champanhe nas veias ou Red Bull nas veias, né? Parece que tem eletricidade ligada ali em 520 o tempo todo. Parece o pisca-pisca da árvore de Natal, né? O 5, por exemplo, ele desconecta do corpo. Desconecta. Há momentos onde as pessoas tipo 5 dizem, olha, eu esqueço que eu tenho um corpo. Eu até esqueço de respirar. Eu ouvi uma vez uma senhora lá no Rio de Janeiro dizendo assim, às vezes eu esqueço de respirar. Eu tenho que parar e pensar que eu preciso respirar. Pensar. Olha que coisa. Meu Deus. O tipo 4, como é que se manifesta a paixão do 4? É um aperto no peito, é uma sensação física dolorosa. O peito aperta, o ar falta, a pessoa sente uma falta de ar. Isso também sente no 3, essa dor no peito, esse vazio. E também sente no 2, é um vazio profundo, escuro, assustador, da carência, da solidão. Doloroso. Então, repare, isso é corpo, isso se manifesta no corpo. E o primeiro passo é a gente se acostumar a identificar essas sensações. Eu estou me lembrando agora, Silvia, que muitas vezes eu estou dando curso, né? De boa, num ambiente bom com as pessoas, e quando eu dou conta, eu estou assim, os meus ombros estão assim. E quantas vezes eu dou curso assim, nesse estado de tensão? E claro, no final do curso eu estou cansado. Às vezes eu me lembro, percebo, lembro e eu digo assim, pô, eu não preciso ficar assim. E o alívio que se traz de imediato, né? Então esta consciência, o estar atento ao corpo, às sensações físicas, é sem dúvida o grande caminho terapêutico do crescimento e da transformação pessoal. A transformação pessoal acontece por aí, né? Juntar aí a consciência, o corpo, a personalidade, né? Essa percepção. Tem uma imagem muito bonita que já há uns tempos me chamou a atenção e agora recentemente eu fui pesquisar mais e estudar mais e acho que é uma imagem que resume isso tudo que nós estamos falando aqui, Silvia. É o símbolo dos templários. Os templários são uma ordem religiosa militar que começou em 1126 e foi extinta depois em 1212, e os templários que tinham toda uma sabedoria, porque eles misturaram aí o conhecimento dos antigos monges cristãos, os padres do deserto, e misturaram isso com a sabedoria dos místicos do islamismo, dos sufis, né? Eles intermediaram aí esse diálogo. E a gente pode até dizer com muita probabilidade que os templários tinham conhecimento do Enneagrama. Isso é uma coisa que, pelo menos até agora, não encontramos registros, mas é muito provável. E então,
O símbolo dos templários como é? Vocês podem imaginar aí, é um cavalo e em cima do cavalo tem dois cavaleiros. Isso não quer dizer que andavam eles que lutavam assim, não. Até porque era proibido. Na regra deles dizia que não podiam andar dois no mesmo cavalo. E então porquê que esse símbolo? E olha o significado desse símbolo. O cavalo representa o quê? O corpo. O corpo. É o corpo que nos conduz. A energia física que nos faz caminhar, avançar. É o nosso veículo. É um meio de comunicação, né? É o nosso veículo, né? O veículo que a gente tem para caminhar no mundo. Exatamente. Não tem outro jeito, não tem. Então, nós precisamos do corpo. E o primeiro cavaleiro, quem é? A essência. A essência que orienta, que guia. O cavalo simboliza o corpo, mas também simboliza a personalidade, porque a personalidade está enraizada no corpo. E a gente sabe que o cavalo é importante, mas se o cavalo andar sem orientação, sabe lá para onde o cavalo pode levar a gente. Então tem a consciência, que é o primeiro cavaleiro. A consciência é que vai orientar o cavalo, é que vai orientar o corpo e a personalidade, é que vai dar rumo, direção, ideais. E o segundo cavaleiro representa o quê? A consciência. A consciência é aquela parte de nós que nos permite sermos testemunhas e observadores de nós mesmos. De nós nos olharmos. A palavra consciência vem de duas palavrinhas do latim. Com significa estar presente, estar junto. Eu estou aqui com você. Quer dizer, eu estou junto. Estou presente, estou vendo você, estou atento a você, estou observando você. Com science, que na nossa cultura traduziram por saber, que é uma cultura eminentemente racional. Mas na realidade o sentido profundo da palavrinha science quer dizer sabor. Então, eu estou presente a mim mesmo e eu sinto o sabor de mim. Olha que bonito de novo. Eu sinto das minhas emoções, das minhas sensações físicas. Perceber, eu sou testemunha, eu me permito saborear, eu sinto gosto. E assim como eu provo uma comida e percebo se ela está salgada ou se está insossa, eu posso perceber, saborear as minhas sensações físicas e perceber se elas falam de saúde ou de doença. Se elas falam de personalidade ou de essência. E eu posso saborear as minhas emoções e perceber se elas me falam de personalidade ou de essência. E repare, a consciência é que vai orientar essa dupla formada pelo cavalo e pelo cavaleiro, pelo primeiro cavaleiro, é que vai intermediar, fazer aliança entre a personalidade e a essência, o corpo e o espírito. E aí, Sílvia, durante muito tempo eu dizia, olha, o Enneagrama é um mapa psicoespiritual, e é, com certeza. Mas hoje eu digo mais, não temos 2 mapas apenas, o Enneagrama nos dá 3 mapas. É o mapa psicológico da personalidade, ok? É um mapa espiritual, o mapa da essência. A essência nos fala da nossa centelha divina, ou da centelha divina que nós somos, o pedacinho do coração de Deus que cada um de nós é dimensão divina, mas eu acho que a espiritualidade não está na essência. E o perigo é nós ficarmos nesse dualismo. Repare, a ideia de que tenho um cavalo e um cavaleiro. Isso faz dualismo, separatividade. Ou. Isso gera tensão. O terceiro cavalo, o segundo cavaleiro, que é o terceiro elemento dessa figura, o segundo cavaleiro completa a lei do 3, que é tão importante. Do 3, exatamente. Do equilíbrio do... Exato. Então, é a consciência que vai fazer o equilíbrio entre o cavalo
e o cavaleiro, entre a personalidade e a essência, que vai harmonizar. Senão vai ficar essa luta entre personalidade e essência. E eu vivo nessa gangorra, nesse cabo de guerra. Ou eu vou para a personalidade e eu me esgoto e me canso e não aguento, ou eu vou para a essência e eu me desligo do mundo, da realidade. Se nós ficarmos só na personalidade, nós nos deixamos levar para os níveis mais profundos e egóicos e instintivos. Mas também se nós esquecemos a personalidade e vamos para a essência, nós corremos o risco de ser pessoas alienadas, que não conseguimos viver de uma maneira saudável nesta terra, neste pó, neste chão. Então a consciência é o terceiro ponto do triângulo da lei do 3, que vai gerar o equilíbrio, a harmonia. E então hoje eu considero, Sílvia, que isso é a intuição que tem vindo agora durante o tempo da pandemia, espiritualidade não está na essência. Espiritualidade está na consciência. É a consciência que nos permite o horizonte espiritual. E o que é então espiritualidade? É essência? Não. É personalidade? Não. Espiritualidade é esse casamento, essa união, essa harmonização da essência com a personalidade. Nós somos uma essência, uma centelha divina, presente na matéria, no corpo, estruturada numa personalidade que se manifesta através de uma personalidade. E aí nós poderíamos trazer uma outra simbologia, sei lá, vamos imaginar uma garrafa. A água, podemos dizer, simboliza a essência. Mas é difícil a gente imaginar água assim, solta. Só quando está chovendo. Então, como é que a gente imagina água? A gente imagina água dentro de um copo, a gente imagina água dentro de uma garrafa, a gente imagina água no leito do rio. No rio. Ok, mas tem que ter algo que contém a água. Então eu diria, a água simboliza a essência. A personalidade significa, vamos dizer, a garrafa. Qual é a função? Qual é a função da garrafa? Primeiro, conter a água. Conter, dar forma, tornar a água presente. E segundo, facilitar o acesso à água quando a gente precisa. E às vezes eu lembro, Sílvia, que tem assim aquelas garrafinhas squeezes, né? Que às vezes são tão complicadas que na hora de beber dá um trabalho danado. Né? Às vezes a nossa personalidade é assim, em vez de facilitar, ela... É assim. Ora, qual é o grande trabalho? É a partir da consciência, a partir desse horizonte espiritual, nós adequarmos a personalidade, trabalharmos a personalidade para que ela acolha a essência, mas não impeça o acesso à essência, não esconda a essência, facilite, deixe a essência transparecer, fluir, brilhar no mundo. E aí, acho que o caminho é por aí, a espiritualidade é esse terceiro elemento, porque senão nós caímos na alienação, né? Eu lembro daquela frase de Pascal que dizia: autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero. Pode, porque a gente mergulha aí nos traumas e nas neuroses e a gente chega num ponto que não sabe o que fazer. Mas espiritualidade sem autoconhecimento é alienação. Nós ficamos saímos do mundo. E isso é uma tentação grande hoje, de ou viver uma espiritualidade, uma pretensa espiritualidade materialista, cresce muito hoje essa ideia da teologia da prosperidade, não é? É uma espiritualidade materialista. Tem a ver com o ego, com a personalidade. Mas também corremos o risco de viver uma espiritualidade alienada, sem chão, que não leva em conta a personalidade e o corpo. Ora, é a consciência que permite fazer esse casamento, esse olhar conjunto, né? E a partir daí nós conseguimos
resgatar a essência, saborear a essência e, digamos, juntar a essência, alguns temperos, alguns ingredientes bons que a personalidade nos deu, habilidades úteis para a gente viver, sobreviver e exercer a nossa missão aqui no mundo. Podemos falar também disso, de missão. A missão vem da essência, o nosso propósito de vida vem da essência, o que dá sentido à nossa vida é da essência, mas a personalidade nos dá as habilidades, as ferramentas para concretizar, expressar, manifestar, colocar a nossa essência a serviço no mundo, não é? Então aí a gente volta a essa unidade. Ei, padre, e uma coisa que é muito significativo é que esse caminho para a essência e todo esse equilíbrio nós conseguimos através da meditação, da respiração, do estado de presença que nós conseguimos desenvolver a partir de uma jornada e um caminho de percepção da importância desse movimento. Porque se nós não paramos para meditar, se nós não paramos para silenciar e principalmente para estarmos presentes, fica tão difícil, né? Porque ou você vai estar conectado com o que passou, ou você vai estar pensando no que vai vir, e o mais importante, que é o nosso presente, nós não conseguimos acessar e, consequentemente, não temos esse caminho para a nossa consciência, nem para a personalidade, fica aquele emaranhado, né? Exatamente, Padre, Sílvia. Eu diria assim, olha, tudo isso está dentro. Onde é que está a personalidade? Está no corpo. Onde é que está a essência? Está no mais profundo de cada um de nós. Há dentro de nós um espaço imaculado, inatingível, onde mora a essência. Está tudo dentro. Mas a nossa tendência, como você falou, ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro, ou a gente está fora. E se nós não olharmos para dentro, nós nunca vamos perceber nem as manifestações da personalidade, nem a nossa essência. E repara, a consciência é isso, é olhar para dentro. E a meditação, eu acredito, por experiência pessoal e de tantas pessoas, a meditação é pura excelência. Claro que há muitos outros caminhos, mas a meditação é o caminho por excelência para exercitar esse estado de presença, de observação, de ser testemunha de si mesmo, né? Com certeza. E de poder saborear. E aí, Sílvia, você que trabalha com yoga, né, que é facilitadora de yoga, e que também fez a formação em Enneagrama, e certamente você também percebe isso a partir desse outro lugar que é a experiência da yoga. E talvez seja importante você trazer isso também aí como a sua riqueza de experiência pessoal, né? Padre, eu vou lhe contar, preservando o meu aluno sobre uma situação, ele que se identifica com o padrão 8 e começou a fazer yoga comigo, e ele reclamava muito porque ele era muito rígido, não consegue alongar, né? Ele não conseguia alongar e aquilo ia dando uma aflição nele. E aí, uma vez, eu nem estava dando aula para ele, eu estava fazendo uma live e eu falando sobre o alongamento, e eu falei, gente, é bom nós termos a percepção que muitas vezes nós não queremos nos curvar. Você não quer se curvar para o quê? Né? O que é que está dentro de ti que fez com que o teu corpo ficasse tão rígido e você não consegue se curvar? E quando ele me encontrou uma vez, depois desse episódio, ele falou, Sílvia, é isso, eu não aceito me curvar, eu não aceito ceder, e eu trouxe essa rigidez para o meu corpo. Então, como eu estou sempre pronto, né, que é a postura do 8 para me defender ou para atacar, numa perspectiva de que ele se sentia tenso o tempo todo, o corpo dele, naturalmente, ao longo de vários anos,
foi ficando rígido. As pernas muito rígidas, as costas dele, ele falou que teve um problema tão sério de fibromialgia, de dores, que ele não conseguia. E aí veio essa percepção de que a rigidez estava no comportamento e naturalmente o corpo absorveu isso e criou e cristalizou nele. Ok. Que bonito é isso, e repare, isso é o exemplo, a confirmação da frase do Leloup, né? O corpo é a escritura de argila. A escritura da... exatamente. E é ele que nos ensina, é o grande caminho do autoconhecimento, né? É o caminho prático, concreto, é o chão que nós, em primeiro lugar, podemos trilhar, é essa percepção do corpo, né? Outro exemplo muito interessante, porque, olha, para todo mundo que está participando, né, que está interagindo aí, colocando algumas situações, é muito interessante que quando a gente começa a aprofundar no conhecimento do Eneagrama, naturalmente o nosso olhar ele vai tendo uma abertura maior. A gente vai parando de olhar estreitamente para o indivíduo e a gente vai vendo ele em toda a sua potencialidade. Então, na prática do yoga, eu tenho alunos que, dentro do yoga, tem uma postura que se chama relaxamento shavasana. E aí, eu percebi que algumas pessoas que se identificam com o 9 é o que eles mais gostam, é a hora de relaxar. Eu achei muito curioso isso, porque durante a prática eles desenvolvem uma força, eles se esforçam muito, mas quando chega na hora do relaxamento, eles se entregam totalmente. E já outras pessoas de outro padrão não conseguem relaxar. Exato. Padre, o corpo não relaxa. É muito curioso isso. É muito lindo de ver. E eu estou vendo aí a Herta, está colocando aí, dizendo que o corpo fala, e o corpo dela está falando muito nestes últimos dias, não é, Herta? O corpo fala aquilo que a boca cala. O corpo fala aquilo que a boca cala. E fala e grita, isso, padre. Fala, grita, mas é isso. E quando a gente aprende a conversar com o corpo e a perguntar o que é que ele está dizendo, o que é que cada dor diz, o que é que cada sensação física diz, isso se torna um caminho de crescimento, de autoconhecimento, sem dúvida. Talvez o mais verdadeiro, o que não mente. Né? O mais verdadeiro. Porque a mente mente, o corpo não mente. Né? O corpo não mente, é isso mesmo. Padre, e a mesma percepção é na hora da meditação. É muito interessante que os padrões eles se comportam de forma diferente na meditação. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, eu sou muito ansiosa, né? Ou estou muito ansiosa. Mas dependendo do padrão que ela tem, ela consegue ou não. Porque tem pessoas que elas ficam tão impacientes por estarem numa postura ali de aquietação, né, que elas ficam fervilhando por dentro, que elas não conseguem. Aí as técnicas de meditação vai mudando de pessoa para pessoa, aí você faz uma meditação mais ativa para um tipo de padrão, você faz uma meditação mais passiva para um tipo, mas é muito lindo de ver que essa compreensão de quando a gente se conhece, a gente vai se identificando com aquele tipo de movimento. Aí eu já sei, se eu sei que eu não consigo meditar de forma passiva, eu vou para a meditação ativa e eu vou ter um ganho. Porque a partir do momento que eu consigo aquietar, aí eu consigo sentar. Porque, padre, e essa é uma experiência que eu tenho tido, quando nós forçamos a barra, porque todo mundo fala que meditar é bom. Então, se meditar é bom, eu vou meditar de qualquer jeito. Quando a gente força a barra, não flui. Claro. Não flui e você prejudica um trabalho esforço que poderia... é da personalidade. A essência é abrir mão de esforço. A essência é deixar fluir. Né? Quando a gente controla é personalidade.
concentrar, que o povo fala muito na meditação, é personalidade. Essência é deixar fluir, simplesmente observar, né? E, e eu estava pensando aí, enquanto você falava, Sílvia, e isso aí que cada corpo tem uma linguagem diferente. Tem. Em cada pessoa, o corpo fala diferente. E aí o que me veio agora foi assim: o Enneagrama é como se fosse um tradutor dessas linguagens diferentes. Me ajuda a entender esses recados de uma maneira mais. Porque o Enneagrama me ajuda a perceber quais são as emoções mais fortes e as sensações físicas específicas do meu padrão, que são mais fortes, mais repetitivos. Então é como se fosse uma tradução dessas línguas que o nosso corpo fala, né? E outro elemento aqui, Sílvia, que eu também não queria deixar de trazer, é que a gente falou muito de personalidade, né? Mas aí dentro desse universo é bom nós trazermos a questão dos instintos, porque os instintos são o que existe de mais corpo, de mais visceral. É o nosso cérebro. E de mais influência, né? E que tem mais influência, é o nosso cérebro mais primitivo, mais ancestral, é o cérebro visceral, réptil, que regula os mecanismos de defesa e de ataque, de sobrevivência, e que acumula aí o saber de milhões e milhões de anos. Eu gosto dessa frase: os instintos são a voz dos nossos antepassados, repetindo nos nossos ouvidos segredos de sobrevivência. Então isso é corpo, o instinto é o registro mais forte do nosso corpo, né? E então conectar-se com a energia dos instintos, perceber a sensação física de cada instinto é talvez o último grau do autoconhecimento, o grande e o maior desafio de toda a caminhada de transformação pessoal, né? E aí eu lembro, voltamos de novo lá na respiração. Há pouco tempo alguém me contou que no livro do Imperador Amarelo, lá da medicina tradicional chinesa, diz assim: a respiração corrige os instintos. Olha que bonito, não é? E a gente poderia talvez dizer: corrige os instintos e corrige a personalidade. A respiração corrige o humano, né? Equilibra o humano, diviniza o humano, transforma o humano. Aquela frase que eu gosto muito de lembrar, lá de um monge do século III, que dizia: o espírito dorme na pedra, acorda nas flores, movimenta-se nos animais e torna-se consciente no ser humano. Espírito quer dizer sopro. Está lá, passa, perpassa tudo o que existe. Mas só no ser humano é que ele se torna consciente. Nós podemos saboreá-lo, observá-lo, perceber as suas manifestações, não é? Padre, tem hora que o senhor fala da vontade de parar, respirar e ficar absorvendo o que o senhor fala, porque isso vai tocando a gente assim. E aí eu queria trazer uma experiência minha com a Yelu, né, do Instituto. A Yelu, que é uma professora de yoga maravilhosa, uma amiga querida, que eu conversando com ela, que eu fiz um estudo em cima de um material que ela tem, Yoga e Enneagrama, e foi ela que me inspirou no meu trabalho, que ficou Iograma, Yoga e Enneagrama juntos, que para cada corpo existe uma sequência de yoga. E eu trocando ideia com ela, eu falei com ela, a gente tem uma sequência que chama Saudação ao Sol, por exemplo, que é uma sequência para as pessoas do instinto emocional, que precisam ter essa força para ir cuidar de si, dos seus sonhos, das suas realizações. Nós temos a sequência de saudação à terra, que são para os racionais, que precisam colocar o pé no chão e conectar o corpo com essa energia telúrica, né, de você estar ali e da base. Nós temos a sequência de saudação à água, que é para os instintivos e práticos, que é a flexibilidade da água, a leveza. Então, veja, e é tudo junto.
né? É o corpo trazendo essa sabedoria e essas sabedorias milenares, como o Eneagrama, como o Yoga, contribuindo para esse crescimento do ser humano. E isso é Com muito certeza. valoroso, isso é muito Muito lindo, né? bonito, né? Muito bom. E aí também Muito bonito. aproveitamos para lembrar, Sílvia, que algumas pessoas estão aí comentando o Enneagrama. Nós Uhum. no nosso instituto desenvolvemos um trabalho de padrões respiratórios à luz do Enneagrama, né? E é bom lembrar, Sim, eu conheço o material do Kelvin, exato, né? nós sexta-feira eu fiz uma live, eu e o Kelvin, falando sobre isso, como é a respiração distorcida de cada tipo e como é o Sim, exercício sim. que pode ajudar a corrigir a distorção e ampliar aí as possibilidades da respiração e a acessar a essência. Tem nesse livro, tem um capítulo, no outro livro, Enneagrama Semente, também tem outro Exatamente. capítulo do Kelvin. E tem no canal do YouTube, tem uma série agora que foi feita durante o tempo da pandemia que chama Novena Prânica. Prana de respiração, de Sim, sopro, eu já acompanhei, né? sim. E também lá tem a explicação para cada tipo. Então, quem tiver interesse em ver de uma maneira mais concreta, pode procurar lá esse material, né? E o nosso tempo já vai caminhando para o final, É. e eu queria aproveitar para fazer alguns comunicados e alguns convites, né? E olha, o primeiro convite que eu Sim. queria aproveitar para fazer é sobre o curso online Enneagrama da Transformação. É um curso que vai começar no próximo sábado. Próximo sábado, à tarde, é a primeira aula. Serão 15 módulos. 15 módulos. Nós vamos até o dia 15 de agosto, sempre aos sábados. Próximo sábado terá só um módulo e a partir daí, todo sábado, teremos 2 módulos, um de manhã e outro de tarde, né? E nesse curso, que se destina a pessoas que queiram aprofundar, portanto, pessoas que já conhecem o Enneagrama, o ideal é que já conheçam pelo menos o tipo de personalidade e a hierarquia dos instintos. Então nós vamos aprofundar. É um mergulho. Vamos percorrer aí os Sim. temas principais da tradição de Enneagrama que a gente achou que teria possibilidade de colocarmos nesse formato digital. Nós reunimos nesse curso o melhor daquilo que a gente aprendeu, ensinou e vivenciou ao longo destes 25 anos de trabalho com a tradição do Enneagrama. E colocamos isso à disposição, então quem tiver interesse pode entrar lá na plataforma. O endereço é escoladigital.elore.com.br. escoladigital.elore.com.br. E pode entrar, estamos na última semana, mas quem tiver interesse, vai lá, entra em contato com a equipe para qualquer ajuda, qualquer orientação e vamos aproveitar essa oportunidade. A gente está assim com muita alegria e muito entusiasmo, toda a equipe. Ana Maria, que faz parte da equipe, está colocando aí o endereço. Está falando aí agora. escoladigital.elore.com.br. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade para fazer assim um passeio bem completo pela tradição do Enneagrama, vamos lá na antiga Mesopotâmia, vamos passar por Alexandria, pelos padres do deserto, pelos mosteiros sufis, Raimundo Lila, Atanásio Kircher, Gurdjieff, Estácio, Naranjo e até chegar assim, ao coração de cada um de nós. Está bom, gente? Segunda vista é sobre compartilhando o Enneagrama. Compartilhando o Enneagrama, desde o início da pandemia, a gente estava fazendo toda a semana uma aula gratuita sobre um tema de interesse de Enneagrama. Cada quarta-feira um professor, vários professores nossos assumiram esse serviço e quarta-feira agora, próxima quarta, nós vamos encerrar essa série semanal. Será a última semanal. A partir de quarta-feira será uma vez por mês. E quarta-feira nós fechamos esse ciclo, eu e o Afonso, falando sobre Enneagrama no Caminho de Santiago. Então, vamos partilhar essa experiência, mostrar fotos, vídeos, depoimentos de pessoas que já vivenciaram isso
Acho que vai ser uma experiência muito bonita, quarta-feira, pela plataforma Zoom. É preciso inscrever-se para ter o acesso ao Zoom, tá bom? Podem procurar nas nossas redes. E eu queria também aproveitar para anunciar algumas lives aí desta semana. Amanhã eu tenho duas lives. Amanhã à tarde tenho uma live com a irmã Graciema, lá de Centro de Vida, Madre Clarice. E olha, eu acho Que que essa live vai ser tão interessante que eu não vou perder. Não vou perder essa live, né? Então, amanhã de tarde eu e a Graciema vamos conversar sobre qualidade de vida, com toda a sabedoria, a rica sabedoria e experiência que ela tem de cuidar das pessoas nessa perspectiva integral. E à noite tenho uma outra live com uma professora de Enneagrama de São Paulo, Carolina. E quinta-feira, quarta-feira temos compartilhado, quinta-feira eu vou ter uma live de tarde, para a Associação Portuguesa de Enneagrama e à noite vou ter outra com Rebeca. Rebeca é professora do nosso instituto, é psicóloga e vamos fazer uma live com um tema muito interessante. O título da live é Em Busca do Amor Incondicional. Todo mundo está buscando, né? Subtítulo da live, Terapia da Imperfeição. Terapia da imperfeição. É bom a gente ter os pés no chão e saber lidar e acolher as nossas imperfeições. Então serão as lives aí desta semana. Muito bem, Silvia. Então uma palavrinha final. Muito bem. Boa. Eu quero agradecer muito a oportunidade e quero dizer que é fantástico ver um tipo 8 social fazendo chamada para as lives. Porque é muita energia. E quero agradecer o carinho de todo mundo. Se alguém quiser me encontrar nas redes sociais, é Silvia Dorian, no meu Instagram, ou é pelo Iograma. Segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, eu faço aulas gratuitas. São 30 minutinhos para dar uma liberada no corpo. Se quiserem participar, vai ser maravilhoso. Muito obrigado para toda a equipe do IES, essas pessoas lindas, comprometidas e maravilhosas. E ao senhor, querido, um abraço enorme, com muito carinho. Muito obrigada. Ok, Silvia, muito obrigado. Foi muito boa esta conversa, muito agradável. E que isso nos ajude também a encontrar formas de vida mais leves, mais livres, mais plenas, de saúde integral, não é? Sim. Eu lembrei na aula, na live de sexta-feira com o Kélvio, que em hebraico, na língua hebraica, a palavra que significa boa saúde é a mesma palavra que significa salvação. Então eles entendiam que a saúde física e a saúde espiritual é a mesma coisa, tá? A origem é a mesma. A mesma palavra, boa saúde e salvação. E o mais interessante, a raiz dessa palavra, etimologicamente, a raiz significa respirar bem. Então, qual é o segredo para ter uma saúde boa? Respirar bem. Qual é o segredo para ter uma vida espiritual boa? Respirar bem, né? Então, isso é fantástico. Então, muito bem. Muito bem, muito obrigado. Então, um beijo enorme. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Isso. E nós somos seres de amor, de luz e paz. Nós somos seres de amor, de luz e paz. Luz e paz. Beijo enorme. Que Deus nos abençoe sempre. Um abraço para todos. Boa noite. A live vai ficar no IGTV do Instagram do IES e a Silvia também vai colocar nas redes dela, não é isso? Isso, e eu vou gravar um podcast e vou disponibilizar nas redes, tá? Muito bem. Muito obrigado, boa noite e um abraço. Eu que agradeço. Outro.